Vamos ver agora regras que tem a ver com o absurdo, né? A introdução dele. Vamos lá. Eu quero demonstrar agora a partir do vazio que A implica em não A, que implica em B. Tá? Então, de novo, como é que eu faço para demonstrar isso? Eu coloco aqui ao final A, não A, que implica em B. Qual é o conectivo mais externo? A implicação. Então, qual é a regra que eu vou aplicar? A regra de introdução à implicação. Ou seja, eu vou supor A, vou supor temporariamente, vou marcar com 1 aqui e com 1, que é onde eu vou descartar para provar quem não A implica em B, tá certo? De novo, qual é o conectivo mais externo aqui? É a implicação, né? E aí o que eu faço agora? De novo, faço a introdução da implicação. Eu vou supor não A, premissa 2, vou descartar ela aqui para provar quem? Provar B. Tá? Agora, pessoal, B é um átomo, eu não tenho mais como quebrar ele, certo? Então, eu vou olhar para as premissas, né? Eu não tenho nenhuma premissa, ou seja, não tenho nenhuma fórmula que veio lá do meu problema, né? Agora, eu tenho duas hipóteses que eu posso usar, que vão ser descartadas. A hipótese 1, que é a A, e tem a hipótese 2, que vai ser descartada também, que é não A, né? E aí existe uma fórmula que diz que se eu tenho uma fórmula e essa fórmula negada, eu tenho uma contradição, ou seja, eu tenho um absurdo. E do absurdo tem uma outra regra que me diz que eu tenho qualquer fórmula, em particular B. Tá? Lembrando, de φ e não φ eu tenho o absurdo, e do absurdo eu tenho qualquer fórmula, φ. Tá? No caso aqui, φ é o B. E aí eu terminei a minha derivação. Tá? Ok? Vamos ver agora, né, uma outra derivação que tem a ver com a disjunção, né, e também a regra da eliminação do absurdo e a introdução da negação. Né? Então vamos lá, o que eu quero demonstrar agora? Eu quero demonstrar A que implica em B e posso usar na minha base de informação quem? Não A ou B. Ou seja, não A ou B eu posso usar quantas vezes eu quiser, tá certo? Então vamos lá. Para eu demonstrar isso aí, pessoal, a gente pode demonstrar de duas formas. Vamos lá, a primeira forma, né? Eu quero provar quem? A que implica em B. Qual é o conectivo mais externo? A implicação. Então o que eu faço? Eu vou supor A para provar quem? Para provar B, né? Que é a introdução da implicação. Agora, pessoal, se eu olhar só para A e para B, eu não vou conseguir de A sozinho chegar em B. Então, assim, eu tenho que olhar para as minhas, porque eu sei de informação a mais. O que eu sei? Eu sei que vale não A ou B, né? Então, se vale não A ou B, né, vale, por exemplo, o que eu posso usar, né, a minha regra não A ou B, ou seja, a minha premissa não A ou B, e posso tentar aplicar, por exemplo, a eliminação da disjunção, né, nessa fórmula. Como é que é a eliminação da disjunção? Para eu provar não A ou B e chegar em B, eu vou supor não A, premissa 2, né, vou descartar ele aqui para provar quem? B. Agora, se eu tenho A e não A, eu tenho quem? Eu tenho absurdo, e do absurdo eu tenho B, tá certo? Por outro lado, eu vou fazer o quê? Eu vou supor B, né? Minha hipótese 2, para provar B. Ora, supor B para provar B é a própria suposição de B. Portanto, a prova de B é a própria suposição dele. Tá? Então, eu tenho essa demonstração aqui. Tá? Aqui eu fiz uma demonstração que primeiro eu usei a implicação, certo? Eu usei a introdução da implicação. Não necessariamente, pessoal, a gente precisa fazer essa regra sendo aplicada primeiro, né? A gente poderia, né, que pegando outro exemplo, ó, se eu quero provar A que implica em B, tá? O que eu posso fazer? Eu posso provar A que implica em B logo a partir de quem? Da eliminação de não A ou B. Tá? Eu posso usar, ao invés de usar a introdução primeiro, eu uso não A ou B se eu quiser. Então, para eu provar não A ou B, eu provar que implica em B, o que eu faço? Eu suponho não A, premissa 1, para provar quem? A que implica em B. E vou supor quem?
vou supor B, né? Eu vou descartar ambas, eu vou descartar aqui, para provar quem? A, que implica em B. Tá? E eu faço essas duas demonstrações. Tá? Vamos lá. Se eu quero demonstrar que implica em B tendo não A, o que eu faço? Introdução da implicação. Então, eu vou supor A, regra 2, para provar quem? B. Ora, mas se eu tenho não A e A, eu tenho quem? Eu tenho o absurdo. E do absurdo eu tenho B. Tenho qualquer um. De qualquer forma. Tá? B. Então, eu demonstrei de não A, eu demonstrei quem? B. Tá? A outra demonstração, o outro lado é, se eu tenho B, pessoal, eu tenho A que implica em B. Por quê? Porque eu suponho A para demonstrar B. Mas eu já tenho B, portanto, eu já tenho A que implica em B. Tá? Notem que essas duas derivações, né, são diferentes, mas ambas provam A que implica em B. Tá? Então, é importante notar que a ordem que a gente escolhe as regras é uma escolha que a gente tem, ela não é sempre única, certo? Você pode escolher fazer a derivação de várias formas, existem várias formas de provar a mesma coisa, tá? No primeiro exemplo, né, a gente viu uma demonstração onde eu aplicava primeiro a regra da introdução da implicação e depois só que eu aplicava a eliminação da disjunção. E no segundo caso, a gente aplicava primeiro a eliminação da disjunção para depois aplicar a introdução da implicação. Tá? Ambas as formas, as provas, as demonstrações são válidas. E são válidas por quê? Porque a gente só usou as regras, né, de dedução natural, tão somente aquelas regras para fazer essa demonstração. Tá? E aqui a gente usou uma premissa porque fazia parte da nossa questão provar de não A ou B, A que implica em B.